Então vamos lá, começando a nossa apresentação para a teoria da computação, disciplina do professor Lana. Vamos aqui, a partir desses slides, fazer uma apresentação mais visual e conversativa, tratando do nosso trabalho escrito, de título Uma Revisão Histórica e Introdução à Computação Quântica, mais especificamente a parte um desse trabalho. Temos aqui no nosso slide dispostos os nomes dos integrantes, dos quais apenas quatro foram selecionados para fazer essa apresentação, sendo eu, Iago Cordeiro, e aí eu vou passar a palavra para cada um dos outros três para se apresentarem antes da gente continuar e dar início ao nosso texto. Eu sou o Diego Lima. Luiz aqui. Raul. E o restante do grupo, né? Se Iago me permitir terminar. Com certeza. Ítalo, Juliana, né, Natália, Késia e Túlio. Perfeito. Então, seguindo adiante, primeiro fazer a leitura do sumário, como que esses slides estão distribuídos, que são inclusive de acordo com a distribuição do nosso trabalho escrito. Então a gente vai começar introduzindo esse assunto, para então discorrer ao longo dele, discorrer ao longo do trabalho, sobre os tópicos mais importantes, que seriam Hilbert e o décimo problema, Alonzo Church e o cálculo lambda, Alan Turing e a definição de algoritmo, para então trazer a solução ou uma discussão sobre a solução do décimo problema de Hilbert, e concatenar tudo isso na tese de Church-Turing, para então concluir o nosso trabalho e apresentar as referências ao final. Então, dando início, introdução. O nosso trabalho, ele visa fazer uma revisão de contribuições científicas no nosso campo de estudo, né, a teoria da computação, tratando como pauta central o décimo problema de Hilbert e toda uma discussão na comunidade científica que nasce a partir dele. Contribuições interativas de novos pesquisadores, grandes nomes que vão, pautando-se na discussão do décimo problema, trazer novos avanços tecnológicos para a nossa área. A gente vai discutir também a interconexão de ideias, então por que é importante a questão da interdisciplinaridade na ciência e como diferentes campos de estudo agem em conjunto para construir um resultado maior. Fazendo isso, então, pela formalização da matemática, trazendo as definições e uma conversa geral sobre a decidibilidade e a computabilidade, que são termos e áreas de estudo muito importantes para nossa questão aqui da teoria da computação. E por último, a insolvabilidade do décimo problema. Então, passo a palavra para o Diego para a tomada aqui para frente. Muito obrigado. Nós já citamos, o Iago já citou muito na introdução sobre o Hilbert, mas a gente tem que explicar quem ele era, né? David Hilbert, ele foi um matemático do século XX que ficou conhecido muito pelo desenvolvimento de 23 problemas que ele acabou por promulgar durante o Congresso Internacional de Matemática em Paris. Ele criou essa lista de problemas querendo instigar outros pesquisadores a procurar soluções para ver se esses problemas são solúveis ou não. Porque, segundo ele, se você conseguisse pensar em uma maneira em que todos esses problemas pudessem ser solucionados, você poderia unificar um pensamento matemático. Isso fez com que o desenvolvimento de tanto da teoria dos números, quanto da lógica, quanto do vários outros campos da matemática em si se fortalecessem. E também foi o fruto, foi o estupim, como se eu posso dizer, para a criação do que hoje nós temos como pensamento algorítmico e a computação moderna. Para o nosso trabalho, a gente se focou principalmente no décimo problema de Hilbert, que se trata do seguinte problema. Dado uma equação diofantina com qualquer número de incógnitas com um coeficiente numérico inteiro, para elaborar um processo segundo o qual se possa determinar um número finito de operações, se a equação é solucionável ou não, por números inteiros. E esse pensamento de Hilbert foi o que desencadeou um pensamento de um outro pensador que também iremos abordar no nosso trabalho, que é o Alan Turing, que somente quando ele, tentando solucionar o problema de Hilbert,
inventou sua própria teoria, acabou por desenvolver um novo pensamento que hoje nós usamos ele como pensamento algorítmico. O que faz com que o pai desse pensamento tenha sido Hilbert, juntamente com o nosso querido Alan Turing. E agora eu vou passar a palavra ao nosso amigo Raul para ele falar um pouco sobre o Alonzo Church. Bom, para resolver o problema de Hilbert, o 10º problema de Hilbert, houveram várias tentativas e uma delas foi a tentativa do Alonzo Church, que foi um importantíssimo matemático e lógico que teve também uma contribuição muito grande para a teoria da computação. O formalismo dele, o cálculo lambda, veio com o objetivo de responder a esse problema do Hilbert, e ele é baseado em abstração e utilização de funções. Essa é a base do cálculo lambda. E a maior parte o maior poder do cálculo lambda, desse formalismo que ele propôs, é a possibilidade de você alinhar funções, o que caracteriza hoje o que a gente usa, o que a gente chama de recursividade nas linguagens de programação modernas, né? Inclusive, como está aqui no slide, ele serviu de base para linguagens de programação funcionais, como, por exemplo, o Lisp. Perfeito. Então Então, agora, Luiz. então, gente, agora nós vamos falar sobre Alan Turing e a definição de algoritmo. Tá, quem foi Alan Turing? Alan Turing nasceu em 1912. Ele era um britânico, e ele era um matemático, lógico e criptógrafo. Durante a Segunda Guerra, o Alan Turing teve um papel extremamente crucial para decifrar os códigos da Enigma, que era uma máquina de criptografia alemã que eles utilizavam para criptografar e descriptografar mensagens durante a guerra. Com base na máquina que ele escreveu e também produziu foi possível quebrar esse código que salvou muita gente na guerra. Então vamos falar do que foi essa máquina em si. O que ele teorizou? Só uma salva, a máquina não era uma máquina física mesmo. Ela era teórica, então basicamente ele teorizou aquilo e aquilo ia funcionar se seguisse aquelas determinadas regras. E essas regras, esse passo a passo é o que a gente pode chamar de algoritmo. Uma sequência de instruções finitas sendo executadas passo a passo, uma atrás da outra. E depois da execução disso, ele pode te devolver um resultado, sendo bom ou ruim, depende do que o programa viu que era possível fazer. Essa base que o Alan Turing fez, ele criou, publicou esse artigo em 1936 e até hoje nenhum tipo de máquina, pelo menos até onde sabemos, como por exemplo tem a máquina quântica, mas vamos falar mais dela na parte 2 desse trabalho, que se ela foi possível ou não ter batido a máquina de Turing. O que é bater a máquina? Bater a máquina de Turing é ter um conjunto de Um escopo, né, de resolução de problemas. um escopo de problemas Maior que ela consegue da resolver. máquina de Turing. Exato, um escopo de o conjunto de soluções de problemas que ela pode resolver maior do que a máquina de Turing. Isso é bater a máquina. E várias linguagens, vários métodos que a gente pode listar, como por exemplo o cálculo lambda, as funções recursivas, a procedural, como por exemplo a linguagem de programação C, elas são equivalentes à máquina de Turing. Então foi aí na máquina de Turing que começou tudo. Agora eu vou explicar com mais detalhes como a máquina funciona. A máquina ela tem alguns componentes principais. Uma fita infinita. Pensa num papel de uma máquina de escrever. Só que essa máquina de escrever ela tem papel infinito. Ele nunca acaba. Tem um cabeçote,
o cabeçote vai ser o que vai ler cada célula dessa fita infinita. O cabeçote pode, além de ler, ele também pode escrever ou apagar o caractere nessa seção da fita. Os caracteres dessa fita, elas pertencem a um conjunto ao conjunto do alfabeto da máquina. O que o Alan Turing usou, e o mais comum usado hoje em dia, é o alfabeto binário, 0 ou 1, ligado ou desligado. Sendo que isso, como é que eu posso explicar? A quantidade de letras, de símbolos no alfabeto não necessariamente define o poder da máquina. Pode ter 2 igual ao alfabeto binário, ou 20 quanto que é o alfabeto nosso mesmo? De A a Z? 26. De Igual, 6 ou 7. 26, 26. igual a quantidade de caracteres do nosso sistema que a gente usa para escrever normalmente. Isso não define a potência, o conjunto de estados finais, de problemas resolvidos da máquina. Beleza. Além do cabeçote, ela tem um registrador. Esse registrador vai definir o estado atual da máquina. Vou falar nesse estado um pouco mais para frente. Tá. A fita, ela é infinita somente para a direita. A fita começa com uma primeira célula. Ela vai ter um caractere especial, que é esse sinalzinho de menor. Por quê? Para que ele serve? Imagina que o cabeçote foi ler a primeira célula. Se ele viu que é a primeira célula, ele fica impossibilitado de andar para a esquerda, porque não tem nada ali e esse caractere que vai distinguir isso. As células em branco são definidas por esse quadradinho sem a parte de cima. Ele que define que a célula está vazia ou não. Claro, não necessariamente precisa ser esse símbolo. Pode ser trocado por outro, como por exemplo um ponto. Só não pode ser um caractere que pertence ao alfabeto da máquina. A máquina também possui um alfabeto de entrada. O que é esse alfabeto de entrada? Ele tem que pertencer ao conjunto do alfabeto da fita, tipo, por exemplo, um alfabeto binário. Tem que possuir só 0 ou 1, e são os caracteres iniciais que você vai colocar lá para a máquina executar. Tem também o alfabeto da fita, que é o que eu falei, no caso do binário 0 ou 1. Tem a função de transição. O que é a função de transição? Ela vai pegar o estado atual e o alfabeto atual que o cabeçote está lendo. E nisso ele vai retornar o novo caractere, o novo elemento que vai ser colocado naquele espaço da fita. O comando se vai ir para a direita ou esquerda, porque o cabeçote ele pode ir para a direita ou para a esquerda da fita. E a última coisa, o próximo estado da máquina. Tem um estado inicial e o conjunto de estados finais. Tá. Vamos lá. Num pequeno exemplo de como que funcionaria esse sistema de estados, de função de transição e tudo mais. Tá. Nesse exemplo que eu estou mostrando aqui agora, está recebendo como alfabeto de entrada de um conjunto, de um alfabeto binário. 0, 1, 1, que é 11 em decimal. Esse algoritmo da máquina de Turing basicamente vai fazer somar 1 a esse número. Tá, então como essa soma pode ser feita? Temos aqui as funções de transições write, carry e done. A função write, toda vez que ela lê o número 1 ou 0, ele vai levar o cabeçote para a direita. Vamos lá. Ele leu 1, leu 0, leu 1, leu 1. Está sempre levando à direita. Quando o cabeçote leu uma casa vazia, leu agora,
ele vai levar o cabeçote para a esquerda. Agora mudou o estado para Carrie. O que esse estado faz? Toda vez que ela lê 1, ela vai transformar o dígito, o caractere nessa casa em 0 e vai ir para a esquerda de novo. Leu 1, escreveu 0. Leu 1, escreveu 0 e foi para a esquerda. Quando a máquina estiver no estado carry, lê 0 ou lê uma casa vazia, vai escrever 1 nessa casa e vai para a esquerda. Escreveu 1 e foi pela esquerda. Agora chegou na função Done, que é a função final, e dali ela vai acabar o algoritmo que estava rodando nela. Que é como vocês podem ver, deu o número 12, convertendo para decimal. Então, esse é o poder da máquina de Turing. É uma máquina simples, fácil de ser explicada, de ser teorizada, só que ela tem um poder enorme para resolver problemas. Tanto que uma máquina de Turing, uma das qualificações, uma das funções dela é simular outra máquina de Turing. Se você pegar uma parada mais de alto nível, um sistema operacional de um computador, ele é um programa que roda outros programas dentro dele. Então, isso dá para escalonar, teoricamente, infinitamente. Perfeito. Então, a gente discutiu até agora, chegando ao final do nosso trabalho, o David Hilbert, o seu 10º problema, e a partir disso, a formalização de Alonzo Church, que é o cálculo de lambda, e secundária ao avanço de Church, o avanço tecnológico, as inovações do pensamento algorítmico e computacional de Alan Turing, discutindo então um modelo que é equivalente ao cálculo de lambda, que seria a máquina de Turing, a AMT. Mais à frente, esses dois vão, ou o trabalho deles, né, por assim dizer, vai se unir, o trabalho de ambos vai se unir para formar a tese de Church-Turing. Mas antes de discutir sobre a tese, gostaria aqui de trazer, então, nessa minha parte, alguns avanços que foram feitos de maneira intermediária. Então, a solução para o problema, o 10º problema de David Hilbert, começa ao perceber, mediante provas como o teorema ou demonstrações e tentativas de demonstrar isso, a indecidibilidade desse problema, palavra complicada, através de provas como o teorema da incompletude de Gödel, as contribuições de Davis, Putnam e Robinson, e mais tarde o trabalho de Yuri Matiasevich. Então, esses pesquisadores, entre muitos outros de maneira terciária também, teriam proposto as suas ideias que finalmente resultariam na definição da indecidibilidade do 10º problema, provando que, de fato, o 10º problema de Hilbert é um que não é capaz de computar através de modelos como a máquina de Turing ou o cálculo lambda, que são equivalentes em seu escopo de solução de problemas. E a partir disso surgem novos campos de estudo, como a complexidade computacional, que organiza as classes de complexidade, a cardinalidade de problemas resolvíveis ou aqueles que não têm solução, e teoria do conjunto. A partir desse esforço coletivo, e finalmente chegando então na tese de Church-Turing, temos a definição formal do que é a computabilidade. A tese de Church-Turing, ela vem com a seguinte proposta. Ela afirma que qualquer função computável, ou seja, qualquer problema que possa ser resolvido por um algoritmo, pode ser também calculado por uma máquina de Turing. Ou seja, em outras palavras, qualquer cálculo que um computador realiza é passível de modelagem em uma máquina de Turing. Aí tanto o Alonso com o seu cálculo lambda e o Turing com as suas máquinas, demonstrando essa equivalência,
provam, na verdade, não seria uma prova matemática, mas uma conjectura filosófica a partir de observações empíricas, né, dessas regras lógicas e matemáticas que parecem reger nosso universo, que qualquer sistema computacional, de uma calculadora até um supercomputador, qualquer que seja a sua velocidade, qualquer que seja o seu hardware ou a qualidade do seu software, não consegue resolver problemas que vão extrapolar a capacidade de uma máquina de Turing, como demonstrado na tese, sendo até o momento, como foi citado, o limite máximo da computabilidade. Então, antes de eu concluir, acho que o Luiz quer falar alguma coisa. Uma salva que quando você falou calculadora, ela não necessariamente é uma máquina de Turing, é um computador. Porque a definição rigorosa, vamos dizer assim, é uma máquina que consegue resolver qualquer problema lógico-matemático. Sim, Uma calculadora pode sim fazer contas. Fala essas calculadoras de, igual, sei lá, você vê em comércios, calculadoras mais é. básicas. A calculadora comercial, sim. É, mais, menos, multiplicação, só que ela não possui lógica, não consegue fazer uma operação lógica com ela. Então ela não pode ser considerada um computador. Sim, de fato, muito válido, muito válido. Mas a partir disso, né, a tese, uma coisa importante também, né, um ponto válido de se trazer, ela tem, como qualquer trabalho científico, limitações. E nesse caso, como eu citei, ela não foi formalmente provada. Apesar dos modelos que a precedem e que a compõem, como o próprio cálculo Lamb e a máquina de Turing, sim terem as suas provas devidamente explicitadas, né, nos artigos de cada um dos pesquisadores, a tese conjunta ela é uma hipótese que é amplamente aceita. E há um esforço na comunidade científica atual de, como foi, né, citado anteriormente na apresentação, bater a máquina, que seria o quê? Provar que existem contra-exemplos de funções computáveis, que outros modelos mais capazes ainda, com um escopo, uma cardinalidade de solvência de problemas ainda maior que a MT, exista e seja criada e demonstrada. Então, esse esforço ele é pertinente e ele é recorrente. É uma das coisas que define a teoria da computação, a tentativa de bater a máquina. Então, Bater a máquina, em específico, o problema da parada, que é justamente o que ocorria, o problema em si do décimo problema de Hilbert. Que, Uhum. basicamente, a máquina entrava em um paradoxo que ela se auto-chamava. Toda vez que ela fazia referência a ela mesma, ela não conseguiria sair desse loop. E, Looping. e nunca chegaria a um fim, nunca chegaria no estado final dela. justamente. Mas então, a partir dessa leitura paradoxal, dos limites da computação, a definição do que seria um algoritmo, quais são as diferentes etapas e diferentes modelos que representam o pensamento algorítmico, a gente chega na completude da noção dessa palavra, finalmente uma formalização completa, pesquisada, revisada, que vai dar margem para o surgimento de toda a computação moderna. Então, a tese de Church-Turing, que, como acho que, como é dito, acho que até o nosso professor de falar algo do tipo, mas eu não lembro exatamente as palavras, ela está sob ombros de gigantes, né? Foram muitos esforços e muitas horas gastas em pesquisa por diferentes pessoas para chegar nesse Não ponto, foi mas só o Alan Turing, não foi só o Hilbert que contribuiu para isso. Foi é todo o, um Não, aglomerado de foi todo um pessoas caminho que que, precisou de. sim, de diversos cantos do mundo que em tempos não necessariamente iguais que contribuíram para isso. sim, Acho Raul, que o Raul quer falar alguma coisa. Eu quero, na diga. verdade, já aproveitar para puxar o gancho para nossa conclusão, que pega exatamente essa parte. A gente conclui a partir desse trabalho que esse processo todo histórico e evolutivo da computação, ele teve vários protagonistas, né? Uns deles, né? Foram Alan Turing e Alonzo Church, que levam o nome, né, da tese.
mas não foram os únicos. A gente tem várias menções, por exemplo, a outros formalismos, como as funções recursivas de Gödel. Tem uma outra, que eu não estou lembrado agora o nome, A mas tem máquina de uma outra. Post. A máquina de Post. Se eu me Isso, lembro bem. Sim. a máquina de Post. E foi um processo que surgiu de um fomento, na verdade, né? O 13º problema de Hilbert, 13º, ó, o 10º problema de Hilbert, São ele 23, né? faz parte da lista de 23 problemas que tem como objetivo, tinham, né, como objetivo o fomento ao desenvolvimento da matemática. Né? Inclusive, Hilbert depois veio a criar o programa, né, de desenvolvimento da matemática e, segundo ele, a ideia era criar uma matemática que fosse concisa, completa e decidível. Já foi mostrado que completa e concisa ela não é. Decidível, a gente também descobriu que não, com a evolução feita aí pelo pessoal da computação. Então, essa é a nossa Justamente. conclusão. E eu acho que aqui a gente encerra o nosso trabalho. Vocês têm alguma coisa mais para complementar? Não, é isso. Acho que, pelo menos da minha parte, eu espero que tenha ficado claro a partir da nossa apresentação a importância que há no aspecto colaborativo da ciência, né, e nesse pensamento coletivista, e como tudo isso estruturou uma sociedade que hoje vive na era digital, que seria totalmente diferente não fosse por esses avanços, Sim, né? e tudo lá no princípio matemático da coisa, não é. Não chegou um engenheiro e Empírico. falou, não, vou conectar dois cabinhos e vou ter um computador. Muito pelo contrário, Justamente. foi teorizada primeiro num pedaço de papel o que seria a lógica, o que seria um computador, o que seria o ato de computar. Perfeitamente. Então, salvo alguém me interromper para fazer um outro comentário, aqui a gente traz algumas das nossas referências e eu fiz questão de fazer uma gracinha de colocar aqui Platão, né? Na casa de Platão, estamos na academia, afinal de contas, professor Leonardo. E é uma lista extensa e com isso a gente chega então ao final dessa apresentação, da parte 1 do nosso trabalho. Esperamos que a partir de revisões, correções feitas em sala e com o nosso professor a gente consiga trabalhar ainda mais esses conceitos e na parte 2 entrar especificamente no que seriam os modelos de computação natural, que estaremos ali dando um enfoque, né, enfatizando a computação quântica. Então, acho que tudo certo, pessoal. Tudo, acho Então, que com sim. isso, Finalizamos, então. finalizamos. Muito obrigado.